Os animais são seres autossuficientes, mas às vezes realmente precisam da nossa ajuda. Eles podem estar presos, atolados na lama, em um incêndio ou em uma estrada movimentada. Quem, se não uma pessoa, vai ajudá-los? Esse é o Wildlife e nesse vídeo você verá imagens exclusivas de animais pedindo ajuda às pessoas. Corta meu pelo, por favor. Provavelmente foi isso que esse cachorro pensou. Mas as pessoas não entendiam que criatura misteriosa e peluda estava diante delas. Foi assim até que os autores desse vídeo reconheceram o coitado. Eles perceberam que tinha algo errado e levaram o cão ao veterinário. Nem o médico entendia como isso era possível. Afinal, além do aspecto estético, tanto pelo causa outros problemas ao melhor amigo do homem. A umidade fica constantemente presa no interior, a poeira se acumula, sensações desagradáveis e odores aparecem. E o cachorro conviveu com toda essa sujeira e todo esse peso, coitadinho. Essa situação você não desejaria nem pro seu pior inimigo. O cachorro mal conseguia se mexer quando o encontraram. O pelo o impedia de andar direito. Então, era hora de dizer adeus a essa situação. Os veterinários deram ao cachorrinho um corte. Demoraram no corte, foi difícil, mas o importante, ficou limpo. Eles limparam os pelos do focinho e cortaram os pelos de cada pata e nas costas. E todo o esforço valeu a pena. Por fim, viram que embaixo daquele emaranhado de pelos tinha um lindo cachorro dócil que ficou imensamente grato às pessoas que o resgataram. Essas histórias não podem passar despercebidas. Após o resgate, os socorristas abrigaram o cachorro em casa. E o mais importante, vida nova ao cão. De acordo com os autores do vídeo, o cachorro se recuperou rapidamente, aprendeu a se mover normalmente e voltou a ter uma vida feliz e normal do mundo canino. Enrascada. Nessa história, o título já dá um spoiler. Alguém exagerou e se meteu numa enrascada. Mas deixa eu te contar alguns detalhes do que aconteceu. Esse vídeo mostra uma leoparda que caiu num poço e pessoas gentis e atenciosas estão tentando ajudá-la a sair de lá o mais rápido possível. As testemunhas pediram ajuda, mas ao mesmo tempo não ficaram de braços cruzados ao observar o esforço da leoparda para escapar. Construíram uma plataforma improvisada a partir de uma escada. Eles baixaram até o fundo do poço e deu certo! A predadora rapidamente percebeu, subiu nele e conseguiu se segurar sem problemas até que o serviço de socorro chegou ao local com uma jaula especial onde a leoparda pulou na primeira oportunidade. Por fim, tudo acabou bem e o animal não foi ferido. Depois ela foi devolvida ao seu habitat natural. Espero que a felina não caia mais nessa armadilha. A leoparda deveria desenvolver sua memória para ficar no nível dos elefantes. Esses marmanjos nunca esquecem nada e o vídeo a seguir é um exemplo perfeito disso. Aconteceu na parte sudoeste da Índia, no estado de Kerala, que é um local muito habitado por pessoas e elefantes também. Como você pode imaginar, nesse ambiente, amizades verdadeiras são formadas. Falando nisso, certo dia, quando um homem caminhava em direção à sua casa, ouviu o grito de um animal e, penalizado, em vez de seguir seu rumo para casa, foi direto ao som e se tornou o herói dessa história. Por trás de todos os gritos tinha um pequeno elefante que tinha caído num buraco. O homem correu para a aldeia, trouxe ajuda e tirou o animal da armadilha graças a uma escavadeira. Não, eles não levantaram o elefante com ela. As pessoas estavam cavando e empilhando a terra para aplainar um pouco o chão para que o animal pudesse subir. O pequeno elefante rapidamente saiu do buraco. As pessoas ficaram felizes porque fizeram uma boa ação. Enquanto isso, os elefantes adultos indefesos nessa situação observavam a operação de resgate. Quando o filhote veio correndo para os seus pais, um dos elefantes virou em direção às pessoas e ergueu várias vezes sua tromba em sinal de aprovação, mostrando o quanto estava agradecido aos socorristas. Uma garota teve um encontro que mudaria sua vida para sempre. Ela estava dirigindo pela estrada em direção à sua casa e, por acaso, encontrou esse cachorro. Ele estava vagando sem rumo na floresta sozinho e foi claramente abandonado. O cachorro estava mancando e era perceptível seu mal-estar. Como a velocidade do carro era baixa, a garota viu a situação com mais atenção e parou para olhar o coitado. Mas ela nunca imaginou que, desde o primeiro segundo, eles se conectariam e seriam inseparáveis para sempre. A menina levou o cachorro com ela e sabia que nunca mais ele ficaria em apuros.
Esse comportamento fofo com cães é esperado, mas não esperamos o mesmo em relação aos cangurus, certo? A visão que a maioria das pessoas tem deles é de cangurus lutando com pessoas, brigando com outros cangurus ou lutando pela vida com outros animais. Apesar desse lado hostil dos cangurus, também tem espaço para o afeto. Nesse vídeo, o pequeno canguru não sabia como agradecer a pessoa que o salvou. O que poderia ser mais bonito que um abraço tão fofo e sincero? Provavelmente esses ursos estão no mesmo nível do canguru que acabamos de ver. Eles ainda são pequenos e não sabem o quão perigosos e poderosos predadores se tornarão em questão de anos. Mas as suas vidas estavam em risco e as pessoas encontraram os filhotes abandonados, resgataram eles e deram água, comida e cuidados. Agora os ursinhos vão passar algum tempo aqui e assim que ficarem mais fortes, os veterinários os libertarão de volta ao seu habitat natural. Se você pensou que os ursinhos eram o limite da fofura, provavelmente ainda não viu filhotes de leopardo. Nesse vídeo, um grupo de pessoas caminhava pela floresta e explorava a área quando, de repente, viram pequenos felinos malhados que estavam sozinhos. Claro, se a mãe deles estivesse por perto, ela teria aparecido e não deixaria os estranhos encostarem um dedo em seus filhotes, mas infelizmente a mãe deles se foi. Logo se percebeu que ela provavelmente tinha morrido e os filhotes foram deixados sozinhos, mas por pouco tempo. Para ajudar os filhotes a sobreviver, as pessoas juntaram eles numa caixa. Então eles receberam os devidos cuidados, receberam água, comida e foram avaliados e estavam ok. Você pensou que situações emocionantes e fofas só aconteceriam com animais terrestres? É claro que não. Aqui, por exemplo, esta é uma história que aconteceu com os amantes da pesca. As pessoas estavam navegando quando, de repente, um convidado interessante nadou até eles. Tô falando de um leão marinho, um animal fofo, mas ao mesmo tempo forte e independente. E por mais autossuficiente que fosse, ele precisava de ajuda naquele dia. O leão marinho estava com muitos ferimentos, aparentemente foi ferido em alguma luta. Além disso, o animal estava com fome. Tinha tão pouca força que mal pulou no barco. Os pescadores ficaram compadecidos, entenderam tudo e então foram imediatamente para a costa para prestar toda a assistência necessária ao leão marinho. Meu filho, você não olha por onde anda? Deve ter sido isso que a vaca nesse vídeo pensou ao perceber que seu amado bezerro estava em uma situação difícil. Sem perceber, o bezerro caiu numa armadilha simples, mas certeira. Por causa de sua estrutura especial de casco e tamanho pequeno, era quase impossível para o bezerro sair daquela vala. Por mais que sua mãe tentasse ajudar o filhote e por mais que ele tentasse subir, nada funcionava. E então, quase desesperada e desistindo, ouviu e viu gente boa. Elas perceberam a situação, subiram em suas bikes e chegaram ao local o mais rápido que puderam. Com a ajuda do pessoal, o bezerro imediatamente foi resgatado. Olha, se até a mãe dele teve dificuldade de subir, imagina a dificuldade do filhote. Um garotinho estava a caminho da escola. No caminho tinha as pessoas de sempre, mas de repente ele viu alguma coisa diferente. Um passarinho estava no chão, a contragosto. Suas asas estavam congeladas. O menino imediatamente contou para um homem sobre isso e, com uma sensação de dever cumprido, correu para a escola para não se atrasar para a aula. O homem não tinha aula, então saiu e resgatou o passarinho. Ele começou a aquecê-lo com tudo que podia. Felizmente, o pássaro saiu ileso. O passarinho agradeceu ao homem e voou para longe. Abelha doméstica. Embora ninguém tenha dúvidas sobre a história anterior, afinal nem sempre os pássaros têm medo de cair nas mãos humanas, as abelhas são mais arredias e selvagens. Mas uma delas estava com problemas e um homem que estava por perto mostrou compaixão e a salvou da morte. Agora a abelha mora em sua casa, come mel e não tem medo de um ser tão gigante em relação a ela. Os felinos são animais curiosos e não importa se é um gatinho doméstico ou um predador grande e assustador. Eles estão sempre enfiando o focinho onde não são chamados. Por exemplo, este leão no zoológico estava brincando com um barril e acidentalmente ficou com a cabeça presa nele. Mas fique tranquilo, a equipe do zoológico socorreu. Mas e se isso acontecer na natureza? Então as pessoas virão para o resgate. Foi o que aconteceu na Índia com o leopardo. Ele ficou com a cabeça presa numa panela enquanto tentava beber água. O animal passou mais de 6 horas nessa posição. Testemunhas chamaram especialistas em vida selvagem e, enquanto esperavam que eles chegassem, tiraram fotos e vídeos do leopardo. Os peritos no resgate injetaram um tranquilizante no animal e tiveram que tentar vários métodos para tirar o leopardo da panela. Por fim, usaram uma serra para cortar o metal. O predador saiu ileso e foi solto na natureza.
Tá, mas e quando não tem tranquilizante e precisa salvar o animal? Esse urso, como o leão e o leopardo, estava preso, e os motoristas que passavam vieram em seu socorro. Juntos, eles conseguiram tirar a lata da cabeça do urso, mas o felino não estava dopado. Após o resgate, sebo nas canelas, eles saíram correndo para não serem atacados. E não se preocupe, eles estão bem. Este alce estava atolado num lamaçal. Ele não conseguiria sair dali sozinho devido ao seu tamanho enorme e dificilmente manteria a cabeça na superfície para não se afogar. Foi uma questão de minutos e segundos, e o alce teve sorte. Pessoas que passavam o tiraram da lama pelos chifres, mas não foi fácil. 5 pessoas suaram para salvar o pobre animal exausto. Aqui vemos outro animal gravemente ferido. Este macaco estava tão desesperado e estressado correndo de uma matilha de cães que, desmaiou e seu coração parou de bater. Por algum milagre, o motorista da ambulância estava lá. Ele fez do macaco a reanimação cardiorrespiratória e 1 minuto depois, o primata voltou à vida. Não vou exagerar dizendo que o motorista da ambulância correu algum risco, porque os macacos não são tão perigosos para as pessoas. Mas não dá para dizer o mesmo sobre lobos. Mas esses jovens não se intimidaram. Quando viram o lobo sem fôlego, não pensaram 2 vezes, fizeram a reanimação cardiorrespiratória. O lobo recobrou a consciência. Ufa, não atacou ninguém, estava exausto. Mas por que atacar seus socorristas? Não sei dizer como essa família de patos foi parar nessa estrada movimentada, mas uma coisa é certa. Poderia ter sido seus últimos... Poderia, se não fosse esses motociclistas compassivos. Eles bloquearam parcialmente o tráfego na estrada e pegaram os filhotes enquanto a mãe pata voava para o outro lado da rodovia. Os motociclistas correram um grande risco andando por uma estrada movimentada sem semáforos ou faixas de pedestres. Mas, felizmente, os motoristas colaboraram e pararam para os motociclistas terminarem o resgate. Segundos depois, a família de patos estava unida e segura. O vídeo a seguir é assustador. O bichano saiu do apartamento no 11º andar e subiu nessa elevação sem conseguir virar. Só podia cair. Os gatos podem sobreviver a essa queda, mas nem sempre. Ainda bem que já tinha pessoas preparadas com um pano esticado. Eles foram certeiros, pegaram o gato e ele saiu ileso. O tubarão é um predador marinho perigoso, então é melhor ficar longe. Quem teria a coragem de salvá-lo? Pessoas com coração mole. Na verdade, eles resgataram um filhote de tubarão que foi jogado nas pedras. Primeiro, eles derramaram água sobre o tubarão e tentaram o empurrar para as águas profundas, mas, por causa das rochas, era muito difícil. Então, eles tiraram o filhote de tubarão, o levaram numa prancha de surf para um lugar adequado e o colocaram na água. E aqui está um tubarão maior. O predador foi levado para longe na costa arenosa e ficou atolado na areia. Então, todos os banhistas da praia começaram a operação de resgate. Alguns cavaram uma vala na areia, outros derramaram água sobre o tubarão para que ele não sufocasse, e outros encontraram uma corda e a envolveram em torno do tubarão. Quando tudo estava pronto, as pessoas arrastaram o tubarão pesado para a água e o devolveram com segurança ao seu habitat natural. O pessoal não se conteve de alegria. Teve um incêndio nessa casa e o pior de tudo, um gatinho estava lá. Ele não conseguiu sair e inalou o monóxido de carbono. O filhote não mostrou sinais de vida, mas o bombeiro fez de tudo para salvar a bolinha de pelos. Com a ajuda de água e uma máscara de oxigênio, ele trouxe o bichano de volta à vida. Enorme respeito a essas pessoas e sua perigosa profissão. Os camelos são conhecidos por ficarem sem água por muito tempo, 1 semana, às vezes até 2. Mas esses animais corcundas às vezes têm uma sensação aguda de sede, como este pobre animal que foi encontrado ao lado da estrada no deserto. Estava desidratado e exausto. Teria ficado por lá, se não fossem as pessoas que o deram água e o resgataram. Um cachorro tinha caído num córrego, por mais que tentasse, não conseguia subir. As pessoas que passavam não conseguiam ficar de braços cruzados e foram ao resgate. Eles fizeram uma corrente humana e resgataram o cachorro. Isso é o que eu chamo de trabalho em equipe. Agora vemos esse gato, que de alguma forma acabou num córrego raso. As paredes são verticais, por isso é impossível subir. Mas este homem veio com uma maneira simples e engenhosa de ajudar. Ele baixou uma caixa com uma corda e levantou a bola de pelos para a superfície. Esta tartaruga foi ferida por pescadores. A rede de pesca ficou presa em sua garganta tão profundamente que o réptil não conseguia comer e tinha dificuldade para respirar. Felizmente, essas pessoas gentis ajudaram a tartaruga e a libertaram da armadilha.
Os cervos toleram bem o frio, mas tudo tem limite. Esses motoristas que passavam encontraram um cervo na beira da estrada. Estava tão frio que toda a cara do cervo estava coberta de gelo e neve. O animal se sentia muito mal, não conseguia se mexer e enxergar, estava quase morrendo congelado. Ainda bem que esses homens deram ao coitado alguns minutos de seu tempo. Eles tiraram o gelo da cara do cervo e o libertaram da terrível armadilha de gelo. Não se sabe como essa cabra parou aí. Ela estava pendurada, incapaz de fazer qualquer coisa e corria o risco de ser eletrocutada. Felizmente, com a ajuda de uma corda e uma longa escada, as pessoas conseguiram tirar a cabra dos fios. Após o resgate, a cabra não saiu imediatamente. Como aqueles elefantes, ela foi grata, olhou para as pessoas e não verbalmente as agradeceu pela ajuda prestada. Às vezes você tem que salvar alguém de uma serpente, e às vezes é a serpente que precisa de ajuda, como nesse caso. Tinha uma serpente sob o capô do carro. Era muito perigosa, a mamba negra. Elas são famosas por seu veneno forte, velocidade e agressividade. Felizmente, a mamba não atacou seus socorristas e logo foi libertada. Essas pessoas também se arriscaram quando se depararam com uma raposa que tinha a pata presa numa armadilha. Mais cedo ou mais tarde ela morreria, o que os heróis atenciosos dessa história não permitiram. Eles libertaram a raposinha e ela fugiu para lamber suas feridas. E aqui está outra vítima da sede, só que dessa vez não tinha lata na cabeça. Essa cobra real estava morrendo de sede. Estava tão desidratada que foi atrás de socorro. Resolveu rastejar até as pessoas e pedir ajuda. Os moradores ficaram com medo no início, mas depois decidiram ajudar o réptil, percebendo que ela não ia causar danos. Um homem pegou a cobra pela cauda e o outro deu água de uma garrafa, com cuidado. Depois disso, a cobra foi levada para uma clínica especial de animais, onde acabou em boas mãos. Num dia, o caçador é ajudado, no outro, a caça. Nesse caso, um pequeno cervo. Ele estava vagando pela estrada na Tailândia e se deparou com uma jiboia faminta que imediatamente o atacou e começou a envolvê-lo com seus anéis mortais. Felizmente, para o cervo, um turista estava por perto. Ele saiu do carro e assustou a serpente com um longo galho. Ela afrouxou o aperto e o cervo escapou. Claro, é o ciclo natural da cadeia alimentar na vida selvagem, mas deu dó ver o cervo nessa saia justa. Duvido que você também não salvaria o coitado. O próximo animal do vídeo também é um filhote. A raposa mãe correu para as pessoas e as conduziu a um buraco. Quando elas se aproximaram, a surpresa! Um filhote da raposa tinha caído nele. Ele tinha caído direto num cano de drenagem e estava preso. Tanto que a operação resgate demorou horas. Por fim, o socorrista conseguiu tirar o animal do fundo, agarrando ele pela cauda. Nos primeiros segundos, o filhote parecia muito assustado. Os socorristas lavaram e secaram o animal e depois o soltaram. Nesse vídeo temos novamente um predador perigoso. É um urso polar adulto com uma lata na boca. Na verdade, esse era o problema dele, o animal não conseguia se livrar dela sozinho. À primeira vista, parece não ser nada sério e que é simples de soltar a lata, mas não é bem assim. O urso carregava a lata na boca há dias e não conseguia comer nem beber. Coitado do peludão, hein? Tava mesmo em apuros e precisando de uma ajudinha. As pessoas tiveram que realizar uma operação. Os veterinários voaram para o local, anestesiaram e imobilizaram o urso. Só assim conseguiram retirar a lata e salvar o animal. A língua do urso foi cortada gravemente, mas os veterinários disseram que essas feridas cicatrizam rapidamente. Nesse vídeo, vemos os caçadores de emoção perto de um rio. Desde os primeiros segundos do vídeo, parece que o homem que entrou na água decidiu demonstrar alguma manobra legal, mas na verdade ele correu para salvar um alcezinho. A correnteza estava levando ele rapidamente. O homem chegou a tempo, agarrou o animal e o levou até a margem. Se demorasse um pouco mais, o animal teria sido levado muito mais para longe e provavelmente não teria sobrevivido. Não só as pessoas sofrem de catástrofes, mas os animais também. Aqui vemos essa vítima de um cataclismo. Um cachorro foi coberto com pedras e areia depois de um deslizamento de terra. Estava enterrado até o pescoço, então não podia sair sozinho. Felizmente, o herói da história, Sonner, desenterrou o cachorro com as mãos e uma pá e puxou ele para um lugar seguro. Mas esse não foi o fim da história. O cão continuou a uivar mesmo depois de ser resgatado. Sonner e seu colega, que estava atrás da câmera, desconfiaram do motivo. Sonner voltou e continuou cavando, e depois de alguns minutos de escavação diligente, o homem tropeçou num corpo minúsculo com o pelo coberto de sujeira. Era o filhotinho daquele cão, que aliás estava acompanhado. Sonner continuou cavando até resgatar todos os filhotes.
Num total de 2 horas de escavação, o homem resgatou 8 filhotes. Que operação de resgate de respeito, hein? Aí vem outra escavação. Dessa vez não teve deslizamento de terra. O animal caiu em uma fenda estreita. E agora, um homem tateia o animal, começa a puxá-lo pelas patas e um focinho aparece na superfície. Todos reconheceram o que é. Sim, canguru. Aparentemente, o saltador australiano calculou mal a sua trajetória e caiu acidentalmente na fenda. De qualquer forma, está salvo agora. O marsupial olhou agradecido para o seu salvador e depois pulou para longe. Aqui temos uma situação semelhante. Novamente, vemos uma fenda profunda e um animal que ficou preso nela. Desta vez, um cordeiro foi a vítima distraída. O herói da vez foi um adolescente prestativo. O menino fez tudo certo, amarrou a perna do cordeiro com um cinto e puxou o animal para fora com bastante rapidez. Foi quase como na história do canguru, só que o cordeiro não era tão esperto. Depois de alguns segundos, ele pulou e caiu de novo na fenda. Ou não aprendeu com seus erros, ou queria ficar na fenda mesmo. Mas foi engraçado. Não são só os animais terrestres que precisam de ajuda, mas os marinhos também, mesmo os mais perigosos. Em 2017, Ben Johnson, um instrutor de mergulho, estava mergulhando nas Ilhas Caimã e se deparou com um tubarão. A princípio, Ben ficou assustado, mas logo viu uma grande faca saindo da cabeça dele. O tubarão parecia pedir ajuda ao mergulhador. Ele girou, nadou para perto dele e virou, mostrando a faca. Ben partiu para o resgate. Cuidadosamente tirou a faca da cabeça do animal e o tubarão saiu nadando. De acordo com Ben, ele viu o mesmo tubarão novamente alguns dias depois, e a ferida já tinha cicatrizado completamente. Agora vamos para a praia onde corre um homem de camisa laranja. Ele não está fazendo uma corrida matinal ou alguma coisa assim, ele está correndo para salvar um animal com problemas. E esse animal é outro tubarão. Apesar do peso do animal, o rapaz o puxa rapidamente. Um outro homem se aproxima para tirar o anzol do corpo do predador. Agora o tubarão está salvo e livre. Agora é só levar ele de volta para a água e agradecer ao herói de camiseta laranja. Você sabe o que é um muflão? Não? Vou te explicar. É uma ovelha selvagem que tem chifres retorcidos muito bonitos, mas a beleza pode atrapalhar. Por exemplo, este muflão prendeu seus chifres numa árvore na floresta. Por causa do formato dos chifres, não tinha como sair desse cativeiro. É como se algemar a um radiador. Mas, felizmente para o herbívoro, um homem estava correndo por perto naquele dia. Primeiro, o corredor tentou puxar ou quebrar a árvore para libertar o animal, mas não conseguiu. Então ele começou a puxar o muflão pelos chifres, arrastando gradualmente da árvore. Após cerca de 1 minuto, o muflão foi libertado. Não é segredo que as baleias costumam ser arrastadas para a praia e morrem, porque não conseguem voltar sozinhas para a água. Às vezes, pessoas com equipamentos especiais as ajudam. Mas desta vez nenhum equipamento foi preciso. Dezenas de pessoas organizaram uma operação de resgate e trouxeram a baleia de volta para o oceano, depois de ter sido jogada em águas rasas. Olha que vídeo incrível! Tá, baleia sendo arrastada para a praia não é novidade, mas e arraias? Sim, acontece que esses peixes achatados às vezes também acabam na praia e precisam ser resgatados. Nesse vídeo vemos esse resgate. Por causa do formato do seu corpo, a arraia não consegue voltar para a água sozinha, então os turistas vieram em seu socorro. É difícil acreditar, mas as arraias podem pesar centenas de quilos e algumas espécies, por exemplo, as arraias manta, chegam a pesar toneladas. Por isso, é extremamente difícil arrastar uma carcaça delas de volta para a água. Demorou alguns minutos para os homens devolverem a arraia à água. Ela então nadou para longe. Nos primeiros segundos do vídeo, parece que estamos assistindo algum tipo de competição de natação no gelo, mas na verdade, estamos olhando para um herói que correu num rio gelado que tinha um cachorro. Tinha outro cão por perto, mas que não podia fazer nada para ajudar. Mas um homem corajoso podia e fez. Ele se aproximou do cachorro quebrando o gelo fino. A operação de resgate foi um sucesso. Eles voltaram nadando juntos e logo saíram do rio congelado. Que bom que o mundo ainda tem heróis corajosos e carinhosos. Todo mundo sabe que os bechanos são animais travessos que podem escalar em qualquer lugar. Essa bola de pelo de alguma forma conseguiu subir até o topo do poste. Mas ele não pensou na volta. Aliás, é quase fisicamente impossível descer. As garras do gato são crescidas de tal forma que só seguram o animal com força quando ele sobe. De qualquer forma, o gato miou desesperadamente e pediu ajuda. E logo um socorrista com uma amarração veio até ele. Ele tirou cuidadosamente o gato do topo e o prendeu no poste para que o gato pudesse descer sozinho. Ao segurar e guiar o gato, o homem acabou levando o animal para baixo e o resgatou.
Já vimos como as pessoas ajudam os animais, mas às vezes o contrário acontece e as pessoas recorrem aos animais em busca de ajuda. A seguir eu vou mostrar momentos em que animais ajudaram pessoas. Elefante. Vamos começar com um vídeo em que um homem literalmente pediu socorro a um animal. O fato aconteceu na Tailândia. O homem entra em um rio e começa a ser levado pela correnteza. Ele grita por ajuda aos elefantes que estavam na margem. Um elefante de 5 anos, chamado Kan La, atende ao chamado instantaneamente. O animal entra nas águas agitadas e corre em direção ao homem. Quando Kan La chega à margem, ele ajuda o homem a subir com sua tromba e o protege da correnteza. O homem foi salvo, mas na verdade foi uma encenação. O homem, na verdade, era um treinador de elefantes que encenou toda a situação para verificar a reação dos animais. Kan La passou no teste e provou ser um animal leal e confiável. Rottweiler. Essa é uma situação semelhante. O homem na água começa a fingir que está se afogando. Ele grita o mais alto que pode, pedindo socorro a seu cachorro. O fiel Rottweiler imediatamente corre ao redor da piscina, desce as escadas e mergulha na água para salvar o seu dono. Juntos, a duplinha conseguiram sair da água e o Rottweiler garantiu que o seu dono estivesse em segurança sem se afundar. Cruzando, e esta não é uma encenação. Vemos uma rua alagada após uma inundação. O cameraman se oferece para ajudar um homem que está numa cadeira de rodas. O homem se recusa, garantindo que está seguro. Como podemos ver, ele realmente está seguro. É ajudado por seu fiel cão, que apesar da grave enchente, está atrás, empurrando o seu dono. Infelizmente, os animais não podem falar, então nem sempre é possível chamá-los para pedir socorro. Eles não entendem ou não ouvem. Mas isso não é necessário. Muitas vezes, os animais entendem tudo sem palavras e resgatam pessoas mesmo que não peçam. Basta que estejam em apuros. Fique ligado para ver esses momentos incríveis registrados pelas câmeras. Gato versus cachorro. Ao contrário dos cães, os gatos não costumam ser tão leais e prestativos e geralmente estão mais preocupados consigo mesmos. Mas esse gato é uma clara exceção. O caso ocorreu na Califórnia, onde o cachorro fugiu do seu dono enquanto ele estava saindo da garagem. O cachorro viu um menino andando de bicicleta e, do nada, decidiu atacá-lo. O cachorro literalmente enlouqueceu e pulou no garoto de forma muito agressiva, mordendo a sua perna. Essa história poderia ter terminado tragicamente se não fosse pelo gato herói. Ele bravamente avançou no cachorro cruel, o empurrou para longe do menino com uma voadora e ainda correu atrás dele para afugentá-lo. Felizmente, tudo acabou bem. O menino foi socorrido e o gato acabou ficando famoso em toda a internet. Ladrão. Não é todo o trabalho que permite levar o animal de estimação, mas pelo jeito os postos de gasolina americanos são uma exceção. No Maine, um funcionário levou seu cachorro para um turno. Ele provavelmente só queria que o cachorro não ficasse entediado em casa, mas seu fiel amigo acabou lhe salvando de um ladrão que invadia o posto. Aparentemente, o funcionário quis contornar a situação da melhor maneira possível, mas o criminoso não gostou e tentou agredi-lo com uma arma. O cão reagiu instantaneamente e agarrou o agressor. O cachorro mordeu o ladrão no rosto algumas vezes e o ladrão fugiu com medo. O funcionário do posto teve que conter o seu cachorro porque um animal feroz como aquele poderia ter matado o criminoso. E não são só os cachorros de estimação capazes de atos de bravura. Nesse vídeo da internet, um homem de jaqueta amarela seguia uma mulher com uma sacola de compras. Eles passam por um cachorro que descansava ali no meio da rua. Assim que o homem ataca a vítima, o cão imediatamente avança nele. Alguns segundos foram suficientes para o criminoso deixar a mulher sozinha e fugir envergonhado. Com esses vigilantes de 4 patas, nem mesmo a polícia é necessária. Incêndio. Já que o cachorro desse vídeo foi um verdadeiro herói, vamos dar uma olhada em outro herói de 4 patas. O nome dele é Buddy. Em 2010, ele realizou um verdadeiro feito lá no Alasca. Esse vídeo foi gravado em DVR. Podemos ver Buddy correndo pela estrada como se estivesse apontando algo para o motorista. O motorista dirige por várias estradas e estaciona em uma casa em chamas. Acontece que Buddy estava guiando o caminhão de bombeiros, mostrando o caminho pelas estradas emaranhadas. Os bombeiros nunca tinham estado ali.
Por isso, eles poderiam se perder e não dar tempo de salvar o dono da casa. Mas graças ao bravo Buddy, seu dono, Ben, escapou apenas com algumas queimaduras e os bombeiros chegaram a tempo de manter a casa praticamente intacta. Surpreendentemente, Buddy é um cão comum, nunca teve treinamento especial e não tem habilidades para salvar pessoas. Apesar disso, se saiu muito bem e mais tarde recebeu um prêmio especial pelo serviço de resgate. Lulu, não são só os cães que salvam pessoas, os porcos também fazem isso. Surpreso? Muitas pessoas pensam que os porcos são animais estúpidos e sujos, mas na verdade são criaturas muito inteligentes e Lulu é prova disso. Isso aconteceu em 1998, Lulu estava na casa de sua dona, Joanne Alsman, quando ela sofreu um ataque cardíaco. Não havia mais ninguém na casa para ajudar Joanne, por sorte, Lulu sentiu que algo estava errado. Lulu saiu no quintal e caminhou até a garagem. Embora nunca tivesse saído da propriedade antes, sentou-se em frente à casa e ficou esperando por ajuda. De tempos em tempos, se levantava e corria para casa para checar sua dona e depois voltava. Até que finalmente chegou um carro que parou. O motorista saiu e seguiu a porquinha. Quando viu Joanne, ele chamou uma ambulância que chegou a tempo de salvá-la. E Lulu recebeu um presente por sua coragem e inteligência. O que poderia ser mais inacreditável do que ser resgatado por um porco? Que tal ser resgatado por um urso? É difícil de acreditar, mas embora os ursos sejam criaturas agressivas e possam atacar humanos, às vezes eles também podem salvar. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele estava andando pela floresta da Califórnia quando de repente foi atacado por uma onça parda. Vendo seu braço ferido, podemos imaginar o que houve, hein? A onça parda é um felino ameaçador que ataca agressivamente, de modo que ele poderia ter sido morto, se não fosse por uma ursa que estava por perto com seu filhote. Quando ela ouviu o som dos ataques, correu para o homem, pulou na onça e a derrubou. Depois de um tempo, a onça parda rastejou e fugiu, e a ursa voltou para o seu filhote. Aparentemente, a ursa pensou que a onça parda era uma ameaça para o seu filhote e atacou a felina para protegê-lo, não para socorrer o homem, mas acabou o salvando. No final, todos ficaram felizes, exceto a onça. Escada. Já vimos como um gato salvou uma criança de um cachorro. Agora vamos dar mais uma olhada nesses heróizinhos peludos. Os protagonistas desse vídeo são um menino de 1 ano e um gato da Colômbia. A gravação mostra o menino engatinhando pela sala enquanto ia em direção à porta. O gato pulou em suas costas e depois na sua frente, ele pulou e empurrou a criança para longe. Mas por quê? Acontece que havia uma escada de 12 degraus à frente, onde o menino poderia ter caído e se machucado. Mas felizmente, graças ao gato vigilante, tudo acabou bem. Sacada. E aqui temos outro herói. Na gravação, vemos uma criança pequena em pé na varanda, estendendo a mão na grade. Não está bem claro o que ela queria, mas talvez estivesse tentando escalar a grade. Um gato, que está perto, gentilmente coloca sua pata na mão da criança, impedindo-a de prosseguir. A criança recua um pouco e tenta fazer de novo, mas o gato fica alerta e continua a retirar as mãos da criança da grade. Quando a criança começou a se afastar, o gato sobe no corrimão e observa atentamente para garantir que não ocorra nenhuma tragédia. O cinegrafista Pai, que registrou tudo em vídeo, pôde relaxar. A criança tem um verdadeiro anjo da guarda que sempre cuidará dela. Qual desses momentos perigosos mais te emocionou? Coloca aí nos comentários. Agora eu sugiro que desviemos um pouco a atenção dos resgates e observemos os fotógrafos na natureza. Mesmo aqui, os animais podem nos surpreender. Suricatos. Um fotógrafo foi ao deserto do Kalahari, na África, para tirar fotos de suricatos, predadores fofos, notáveis por sua agilidade em se esquivar. Não é fácil tirar boas fotos de suricatos, mas dessa vez, eles resolveram facilitar para o fotógrafo. Os suricatos não tinham intenção de se esconder, pelo contrário, eles chegaram muito perto da câmera para posar para algumas fotos. E isso foi só o começo. Depois disso, alguns dos animais pularam nas costas do fotógrafo, alguns pularam na cabeça e outros pularam na câmera. Pelo jeito, eles queriam o lugar do fotógrafo e fazer as fotos eles mesmos. Existem outros fotógrafos no mundo animal, por exemplo, os lêmures de cauda anelada. Em Madagascar, sua terra natal, eles se sentem à vontade, por isso costumam andar livremente pela ilha e se aproximar de objetos e pessoas que os interessam. Um fotógrafo chamado Simon quem o diga. Os lêmures espiaram pelas lentes da câmera, posaram e, como os suricatos da história anterior, subiram no fotógrafo. Nem preciso dizer que o fotógrafo Simon ficou emocionado com isso. Que incrível! Marmota. Essa marmota parece uma fotógrafa profissional. Ela opera a câmera e faz fotos da incrível Áustria.
Graças a um fotógrafo chamado Sven Erik, vemos essas fotos incríveis. Ele foi para a Áustria para tirar algumas fotos de marmotas, mas primeiro ele precisava chamar a atenção delas. Para isso, Sven alimentou as marmotas. Depois de alguns dias, uma das marmotas se sentiu tão à vontade que resolveu chegar perto da câmera de Sven. Na verdade, tinha uma cenoura na câmera. Sven conseguiu capturar esse momento, mas por causa do ângulo, parece que o roedor é um expert na fotografia. Uma coisa é tirar fotos de lêmures e marmotas, e outra bem diferente é tirar fotos na frente de leões. Esses predadores são perigosos e várias vezes já assustaram os fotógrafos. Mesmo que um leão ou leoa não ataque o fotógrafo, só de se aproximar é pura adrenalina. Mas dessa vez foi tranquilo. Um fotógrafo americano chamado Edon queria fotografar a vida selvagem africana no Zimbábue. Ele queria tirar a foto de um carnívoro comendo a carcaça de um búfalo. Para isso, o fotógrafo colocou sua câmera num tripé baixo e decidiu controlar a câmera à distância. Mas, por algum motivo, a leoa que se aproximou da carcaça do búfalo estava mais interessada na câmera. A predadora mudou suas prioridades e resolveu testar suas habilidades como fotógrafa. Tirou a câmera do tripé improvisado no tronco da árvore e arrastou com ela. Eu gostaria muito de ver essas fotos, hein? Será que foi essa foto que ela tirou? O rei da selva furioso! Seria ótimo se fosse, mas essa é uma foto de outro fotógrafo que estava trabalhando no Quênia. Ele avistou o leão e se inclinou em direção ao predador para registrar, mas bem na hora que ele soltou um poderoso rugido. O fotógrafo se assustou, mas o leão não atacou, apenas sorriu e foi embora. E o fotógrafo saiu dessa com ótimas fotos. Gorilas. Diferente dos leões, os gorilas não são predadores, mas nem por isso deixam de ser perigosos. Eles são muito agressivos e fortes. Os cientistas acreditam que os gorilas são cerca de 10 vezes mais fortes que um humano. Então, um gorila furioso é uma ameaça e tanto. Sabendo disso, imagine como John King se sentiu ao fotografar esses primatas em Uganda. Ele se viu no meio do perigo. Parecia que a paciência dos gorilas estava por um fio e que eles iriam atacar a qualquer momento. Felizmente, não foi o que aconteceu. Os gorilas se sentaram ao lado dele e começaram a acariciar John e a olhar para sua câmera, como se estivessem curiosos, tentando ver as fotos que John tinha tirado. Imagine o alívio que o fotógrafo sentiu. Normalmente, primatas e fotografias são uma combinação perfeita. Eles nos surpreendem com sua intimidade com as câmeras. Por exemplo, esses primatas notaram uma GoPro em algum lugar na selva do Sri Lanka e decidiram aproveitar. No começo, eles só olharam a câmera, mas depois começaram a posar, escolhendo melhores ângulos, iluminação e assim por diante. Até parecia que queriam tirar uma selfie. Falando em selfies, uma das selfies mais épicas do mundo dos animais foi tirada por um macaco. Um grupo de macacos cercou turistas na Indonésia e um dos primatas pegou a câmera de um dos turistas. O macaco então tirou algumas fotos. Mas a melhor parte foi quando os turistas foram conferir as fotos que o macaco tinha tirado. Uma das fotos se destacou. Nela, o macaco mostrava para a câmera um conhecido gesto humano. Isso divertiu turistas e usuários das redes sociais quando a foto foi postada. Esse macaco também tirou algumas selfies. Usou a câmera do fotógrafo Dave Slater. Mas não foi só isso que surpreendeu o fotógrafo. Quando as selfies do macaco foram postadas na internet, surgiu um debate sobre a autoria das fotos. David teve até que entrar com um processo para defender os direitos dessas fotos. Vários anos se passaram até que o famoso macaco foi finalmente destituído de seus direitos sobre as selfies. O que você acha? Quem deveria possuir os direitos dessas fotos? O fotógrafo ou o macaco que usou a câmera? Coloque a sua opinião nos comentários. Urso. Tirar uma selfie com um urso parece um sonho difícil de realizar, não é? Algumas pessoas ao redor do mundo conseguiram. Aqui está uma sortuda. As 3 mulheres foram caminhar numa trilha em uma das reservas nacionais do México, quando de repente um urso preto apareceu no meio do matagal e se aproximou de uma delas. Ele ficou de pé, pressionou a mulher e cheirou a cabeça dela. As outras, com medo, tentaram assustar o urso, mas ele estava tão empolgado com a mulher que nem prestou atenção nelas. Em seguida, a mulher pegou o celular e tirou algumas selfies com o urso. Parece que o urso precisava disso, porque após as sessões de fotos, o predador voltou para a floresta e as mulheres fugiram rapidamente dali. Vai que o urso não tenha gostado de uma das fotos e queira voltar para refazer todas elas. É difícil imaginar a emoção que essas mulheres sentiram quando tiraram fotos com o urso, mas o próximo fotógrafo, Drew Hammond, visivelmente teve medo e ficou em choque. Ele foi ao Alasca para tirar algumas fotos de ursos, montou o acampamento e observou os animais no local onde os salmões botam ovos.
De repente, um grande predador veio até ele. O urso parecia ter vindo posar de propósito para a câmera. Não atacou o Drill e se comportou muito bem, foi manso. Bocejou um pouco, sentou, olhou para o rio e depois saiu, perdendo o interesse pelo que estava acontecendo. Drill ficou surpreso e aliviado. Afinal, não é todo dia que os ursos se aproximam tanto das pessoas nessa calma toda aí. Alce. Mas esse alce não estava tão calminho quanto aquele urso. O fotógrafo estava tirando fotos do Vale Cataluche, nos Estados Unidos, quando de repente o animal com chifre se aproximou dele. O fotógrafo não estava incomodando ninguém, então não dá para saber por que o alce se aproximou tão de repente. E tudo bem se fosse só isso, mas o alce surpreendeu o fotógrafo com seu comportamento agressivo, começando a dar cabeçadas nele. A princípio, o fotógrafo tentou parecer o mais rendido e seguro possível, mas quando ficou claro que o alce não ia desistir, o fotógrafo se levantou para parecer maior e mais assustador. Felizmente, os guardas florestais logo chegaram ao vale e ajudaram a espantar a fera. Veado. Ser um fotógrafo da vida selvagem não é fácil. Você precisa rastrear os animais por horas para conseguir fotos boas. Encontrar animais pode ser difícil, ainda mais se eles estiverem atrás de você. Foi o que aconteceu com este fotógrafo nos subúrbios de Londres. Roger, um fotógrafo veterano, viu um veado parado atrás de outro fotógrafo. Talvez o fotógrafo estava lá parado por horas, sem perceber que a sorte estava ao lado, ou melhor, atrás. Roger registrou a cena e depois compartilhou a filmagem com o fotógrafo. Para mim, essas fotos são mais legais do que as fotos dos animais sozinhos na natureza. Impala. Você sabia que os impalas são ginastas e acrobatas natos? Esses animais herbívoros não só conseguem fugir de predadores em toda a África, mas também fazem acrobacias espetaculares. Um deles surpreendeu um fotógrafo chamado Neil, que foi a um parque nacional na Namíbia para tirar uma série de fotos. Um jovem impala deu um show particular de acrobacia para o fotógrafo. Ele fez uma parada de mão perfeita. Segundo o fotógrafo, o impala começou a brincar depois de matar a sede no poço. Depois dessa eu acho que mais fotógrafos deveriam fazer acampamento perto dos rios e lagos africanos para ter mais dessas fotos inacreditáveis. Papagaios do mar. Tirar belas fotos de pássaros é ainda mais difícil do que tirar fotos de animais terrestres. Principalmente falando dos papagaios do mar, conhecidos por serem medrosos. Mas esse fotógrafo teve sorte. Ele ficou surpreso quando o papagaio do mar se aproximou. Alguns pássaros até pularam nele, como se quisessem verificar se ele era uma pessoa mesmo ou algum tipo de espantalho. É possível, talvez, que os papagaios do mar estivessem só procurando algo para se alimentar. De qualquer forma, o homem conseguiu ótimas imagens. Quão difícil e perigoso você acha que é manter um urso em uma fazenda? Para que são criados grilos e sanguessugas? No próximo vídeo eu vou mostrar as fazendas de animais mais estranhas. Os ursos são predadores que se dividem em muitas espécies e botam medo nas pessoas e nos animais. Ninguém quer encontrar esses peludos de força e velocidade incrível. Quem diria que alguém teria um animal desses em sua fazenda? O nome do proprietário é Alexander. Ele mora aqui há 6 anos e construiu uma bela fazenda do zero. Os amigos, para o agradar, deram a ele Misha, quando ele tinha apenas 3 meses. Como Alexander diz, os antigos donos do urso o compraram em Irkutsk para revenda, mas não conseguiram vender. O urso quebrou a sacada inteira e causou outros problemas. Os novos donos tentaram da melhor maneira possível amansar Misha, mas é impossível deixar ele manso 100%. Ele ainda é um animal predador forte e selvagem, mas ele tem saído muito bem na fazenda. Cumprimenta os hóspedes, come bananas e biscoitos. O urso de 1 ano foi alimentado com queijo cottage, carne, peixe e leite de vaca. Para que o urso não ficasse sozinho, eles trouxeram uma companheira, a ursa Glasha. Ela se apresentou na abertura da Main Universal Store em Moscou, mas depois se tornou violenta e foi trazida para cá. E você, gostaria de ter um urso doméstico? Clica no botão curtir e também como você o usaria na fazenda. Comenta aí, porque eu não faço ideia. Sanguessugas Biofarm. Esta fazenda se localiza na cidade britânica de Swansea. Claro, uma fazenda de sanguessugas não é algo que estamos acostumados a ver, mas eu acho curioso. A ideia da fazenda é cultivar sanguessugas e as enviar para diferentes partes do mundo para fins medicinais. Mesmo a medicina evoluindo e outras invenções chegando, a sanguessuga ainda é considerada mais do que importante. Prova disso é a receita da empresa, que chega a mais de 1 milhão de libras esterlinas por ano.
Você sabia que as sanguessugas médicas foram usadas pela primeira vez para fins medicinais no século XVII? Mas não ache que todas ou quase todas servirão. Então, nada de experimentar as que você encontra na rua, hein? Apenas uma das mais de 400 espécies de sanguessugas é adequada para esse fim. Além disso, cada sanguessuga é usada para o procedimento apenas uma vez, depois é morta. Fazenda de Grilos. Outro lugar que, sem dúvida, é único. Esta fazenda está localizada no estado da Geórgia. Os insetos são ótimas iscas para a pesca, então os benefícios dessa fazenda são óbvios para os amantes da pesca. Eles gostam também de criar outros tipos de isca, como vários tipos de vermes. Curiosamente, a fazenda Armstrong é aberta ao público e funciona não só para faturar, mas também para educar as pessoas. Ela existe há muito tempo e está em constante crescimento. Uma das principais inovações é um sistema de iluminação especial. A luz artificial fica o mais parecida possível à luz natural, embora alguns insetos dali vivem e se reproduzem na escuridão total. Fazenda de girafas. Isso também acontece. Algumas pessoas criam girafas. Esta fazenda é uma reserva ecologicamente limpa e em funcionamento. Por fora parece um zoológico. Embora esteja cheia de animais diferentes, foi originalmente criada só para girafas. Mas por que uma fazenda assim? Afinal, as girafas não me parecem de muita utilidade, mas curiosamente há uma resposta. As girafas são usadas em pesquisas. Além disso, a fazenda coopera com grandes centros de saúde. As pessoas descobriram que o contato com os animais ajuda a se sentir melhor. Vimos todos os tipos de animais incomuns em fazendas, mas agora veremos algo épico. Se prepare para ver ainda nesse vídeo alguns animais gigantescos, difíceis de acreditar. Um cavalo pesando mais de 1 tonelada, uma vaca de 2 metros de altura e um coelho gigante. Os cavalos são animais incríveis que fascinam com sua fofura e lealdade. E se você acha que os cavalos são todos iguais, vou acabar com esse equívoco agora. O nome deste cavalo era Big Jake e desde o seu nascimento surpreendeu as pessoas. Os cavalos geralmente pesam cerca de 50 quilos ao nascer. Este pesava 109 quilos. Era da raça belga Draft, que foi criada no final do século XIX. Esses cavalos são musculosos e grandes. Em 2010, especialistas do Guinness Book reconheceram Big Jake como o cavalo vivo mais alto da história na época. Eram incríveis mais de 2,10 metros de altura. O cavalo pesava 1.133 quilos. Os Gilberts, que era o sobrenome dos donos de Jake, o criaram na sua fazenda em local aberto para que qualquer um que passasse pudesse admirar o animal descansando em sua baia. A próxima convidada é Blossom, uma vaca gigante que nasceu e foi criada numa fazenda em Illinois, nos Estados Unidos. Ela também conseguiu entrar no Guinness, o livro dos recordes mundiais, por causa do seu tamanho. Quando bezerra, ela era do tamanho de uma vaca adulta e quando cresceu, tinha quase 2 metros de altura, um crescimento tão anormal que atraiu curiosos que queriam ver e tirar uma foto com ela. Por mais estranho que pareça, Blossom gostou dos 5 minutos de fama e tolerou todas as visitas. Ela faleceu devido a uma lesão na perna quando tinha apenas 13 anos. Considerando a expectativa de vida média das vacas, Blossom ainda não era uma velha senhora e poderia ter vivido mais tempo. Darius, este é o nome desse incrível animal. Como você já percebeu, estou falando de um coelho. Não é um coelho comum, mas um coelho da raça gigante alemã. Ele faz jus ao nome da raça e se destaca por seu tamanho. O comprimento do corpo é de 129 centímetros. Claro que ele foi registrado no Guinness e é o terceiro dos nossos 3 convidados nesse vídeo que chegaram lá. Para Annette Edwards, dona de Darius, ele foi o 4º animal de estimação a entrar no Guinness Book com o título de coelho mais comprido. A dona acha que o filho de Darius pode quebrar o seu recorde. Infelizmente, o paradeiro de Darius é desconhecido. Ele desapareceu da fazenda no ano passado. Deve ter sido sequestrado por alguém. Só podemos esperar que Darius volte para sua dona algum dia, embora as chances sejam pequenas. Não vamos perder as nossas esperanças. Vamos torcer para que Darius volte para sua dona Annette. Enquanto isso, vamos para a parte final do vídeo, onde eu vou te mostrar alguns animais mutantes criados em fazenda. Um porco com rosto humano. Aliás, eu esqueci de avisar, se alguém estiver comendo agora, por favor, espere um pouco para não perder o apetite. Este leitão incomum com rosto humano nasceu em algum lugar no sudeste da China.
Curiosamente, um total de 19 leitões nasceram de uma só vez e apenas esse aqui ficou com um rosto deformado. A mãe do leitão não o alimentou e depois de um tempo ele morreu. Durante esse tempo, o leitão conseguiu impressionar todas as pessoas da aldeia. Como falamos, ele também sofre de ciclopia. Ainda não se sabe como ele pegou a doença. Bezerro de duas cabeças. Esta não é uma ocorrência tão rara. Ainda assim, o surgimento de um animal mutante deixa as pessoas surpresas e preocupadas. Foi exatamente o que aconteceu nesse caso, porque o bezerro não só tinha duas cabeças, mas 3 olhos. Apesar da deformidade, os donos da fazenda nem pensaram em abrir mão de cuidar dele. Eles continuaram a criar o bezerro e o alimentar à mão. Mesmo sendo considerado um mutante, até que o bezerro é fofo e charmoso, hein? Você não acha? E por hoje é só. Qual dessas fazendas você gostaria de visitar? Coloca aí nos comentários e muito obrigado pela companhia.